Hoje iremos falar sobre Big Data. Muita gente já ouviu falar nesse termo, porém nunca pesquisou ou não sabe do que se trata. Portanto, o que é Big Data? Big Data é o termo que descreve o imenso volume de dados, estruturados e não estruturados, que impactam os negócios no dia a dia. Mas o importante não é a quantidade de dados, e sim o que as empresas fazem com os dados que realmente importam. Big Data pode ser analisado para a obtenção de insights que levam a melhor decisão e direção estratégica de negócio. Mas como começou, como surgiu e o que aconteceu com o Big Data atualmente? Vamos falar de a história do Big Data e considerações atuais. Embora o termo Big Data seja relativamente novo, o ato de recolher e armazenar grande quantidade de informações para eventual análise de dados é bem antigo. O conceito ganhou força no início dos anos 2000, quando o analista famoso desse setor articulou a definição de Big Data como os 3Vs. Volume. Organizações coletam dados de uma grande variedade de fontes, incluindo transações comerciais, redes sociais, informações de sensores ou dados transmitidos de máquina a máquina. No passado, armazenar tamanha quantidade de informações teria sido um problema, mas novas tecnologias têm aliviado a carga. Velocidade. Os dados fluem em uma velocidade sem precedentes e devem ser tratados em tempo hábil. Tags de RFID, sensores, celulares e contadores inteligentes estão impulsionando a necessidade de lidar com imensa quantidade de dados em tempo real ou quase real. Variedade. Os dados são gerados em todos os tipos de formatos, de dados estruturados, dados numéricos em bancos de dados tradicionais, até documentos de texto não estruturados, e-mail, vídeo, áudio, dados de cotações de bolsa e transações financeiras. E o grande potencial do Big Data? A quantidade de dados que está sendo criada e armazenada em um nível global é quase inconcebível, e a quantidade só continua aumentando. Isso significa que há mais potencial para extrair insights de negócios provenientes destas informações, mesmo que apenas uma pequena porcentagem destes dados é realmente analisada. O que isso significa para as empresas? Como elas podem utilizar as melhores informações que fluem dentro de suas organizações todos os dias? E por que o Big Data é importante? A importância do Big Data não gira em torno da quantidade de dados que você tem, mas em torno do que você faz com eles. Você pode analisar dados de qualquer fonte para encontrar respostas que permitem redução de custos, redução de tempo, desenvolvimento de novos produtos e ofertas otimizadas e decisões mais inteligentes. Quando você combina Big Data com alta potência dos analytics, você pode realizar tarefas relacionadas a negócio, tais como determinar a causa raiz de falhas, problemas e defeitos em tempo quase real, gerar cupons no ponto de vendas com base em hábitos de compra dos clientes, recalcular carteiras de riscos internas em questões de minutos, detectar comportamentos fraudulentos antes que eles afetem sua organização. Quem utiliza o Big Data? Big Data afeta organizações em praticamente todas as indústrias. Veja como cada uma pode se beneficiar deste ataque devastador de informações. Bancos. Com grande quantidade de informações fluindo a partir de inúmeras fontes, os bancos são desafiados a encontrar maneiras novas e inovadoras de gerenciar Big Data. Ao mesmo tempo em que o Big Data é importante para compreender os clientes e aumentar a satisfação, é igualmente importante para minimizar os riscos e fraudes enquanto mantém uma conformidade regulatória. Educadores armados com uma visão orientada a dados podem ter um impacto significativo sobre os sistemas escolares, estudantes e currículos. Analisando o Big Data, eles podem identificar alunos em risco, assegurar que os estudantes estão progredindo de forma adequada e podem implementar um sistema melhor de avaliação e apoio aos professores e diretores. No governo,
Quando as organizações governamentais são capazes de aplicar e aproveitar insights em Big Data, elas progridem significativamente. Quando se trata de gerenciamento de serviço público, lidar com congestionamento ou a prevenir até a criminalidade. Mas enquanto existem muitas vantagens com o uso de Big Data, os governos devem abordar as questões de transparência e privacidade das informações. Mas como isso funciona? Antes de descobrir como o Big Data pode favorecer o seu negócio, você deve primeiro entender de onde isso vem. As fontes do Big Data geralmente caem em uma das três categorias: transmissão de dados. Esta categoria inclui dados que chegam ao seu sistema de TI a partir de uma rede de dispositivos conectados. Você pode analisar esses dados ao ponto em que eles chegam e tomar decisões sobre quais dados você deve manter, não manter e quais querem analisar posterior mais aprofundada. Dados de redes sociais. Os dados sobre interações sociais são um conjunto cada vez mais atraente de informações, particularmente para marketing, vendas e funções de apoio. São muitas vezes capturados de forma não estruturada ou semi-estruturada, por isso representam um desafio único quando se trata de consumo e análise. Fonte publicamente disponível. Enorme quantidade de dados estão disponíveis por meio de canais públicos com os dados.gov.br do governo federal brasileiro, o livro de fatos da CIA ou o portal de dados aberto da União Europeia. E afinal, o que fazer com esses dados coletados? Após identificar todos os potenciais dos dados, considere as decisões que você precisa tomar uma vez que você começa a fazer o uso dessas informações. Estas incluem: como armazenar e gerenciar. Embora o armazenamento de dados teria sido um problema anos atrás, agora a opção de baixo custo para armazenamento de dados, caso seja esta a melhor estratégia para o seu negócio. Quando se deve analisar? Algumas organizações não excluem quaisquer dados de suas análises, o que é possível com as tecnologias atuais de alto desempenho, com a computação em grade ou análise em memória. Outra abordagem é determinar antecipadamente que dados são relevantes antes de analisá-los. Como utilizar os insights descobertos? Quanto mais conhecimento você tiver, mais confiante você estará para tomar suas decisões de negócio. É importante ter uma estratégia desenhada para quando você tiver uma abundância de informações em mão.